penso na minha avó, e enquanto ela complementou o trabalho de meus pais, a palavra que vem à mente é doçura. Apesar dela ter me oferecido um leitinho até o último dia em que me viu, sabendo que não tomo leite desde os 8 anos, ela me conhecia de uma forma diferente de meus pais. É porque avós são pais com melado. Morar longe dos avós pode impor uma condição muito mais significativa nessa relação, como se aquela fosse a única ligação com o Brasil, ou pelo menos a mais especial. O papel dos avós é cultivar, reviver e celebrar. A maioria das famílias de imigrantes vive longe dos avós. Após ter netos, a saudade é em dobro para quem mora no país de origem. Não se sente a falta somente dos filhos, do filho ou da filha, mas dos pequenos que pouco se vê e muito se ama. Agora imagine se nos poucos momentos em que se virem, brasileirinhos e avós não puderem se entender totalmente. Esse é o risco que se corre quando não se cultiva a língua e, mais importante, a cultura dos avós. Felizmente, eu não tenho esse problema. O amor, sem dúvida alguma, é o mesmo, mas a afinidade pode ser diferente. E a afinidade é algo que passa a ter um imenso valor quando moramos longe dos nossos familiares, não é? Conversando certa vez com uma pessoa que ainda não tem filhos, mas que já se propõe a ensinar-lhes muitas línguas quando estiver, questionei por que o português não era uma delas. A pessoa me respondeu: preferia línguas europeias como o alemão, o francês. Daí perguntei: mas como seus filhos vão se comunicar com os avós deles? Era algo que não tinha pensado. E imediatamente a fez refletir. Meu nome é Marcos Santos e eu resido em São Paulo, no Brasil. Meus netos são alemães, filho do pai alemão e da mãe brasileira. Eu tenho uma netinha de 6 anos, Olivia, que nasceu e mora em Los Angeles, nos Estados Unidos. Há 2 anos, mais ou menos, eu sou avô, e avô distante também. A pandemia impediu que eu fosse ao Brasil ou que fosse a New Jersey, onde mora minha outra neta. É uma experiência muito dura, porque a minha vivência com meus avós foi muito marcante na minha vida, e é marcante na minha vida. Faz quase 2 anos que não temos contato pessoal com ela, apenas pelas mídias sociais. Imaginem a saudade imensa que estamos sentindo de abraçá-la, beijá-la. Eu sempre pensei que ser mãe tinha sido assim a minha maior conquista. Mas depois que eu tive netos, e principalmente netos que moram fora do país, foi muito importante para mim, porque eu tenho que me comunicar. Nina, agora com 8 anos, fala o alemão, claro, o inglês, que é obrigatório em todas as escolas alemãs, é o português. Mas eles, através da convivência com o pai, que fala muito bem português, e a mãe, eles estão aos poucos aprendendo, que para mim seria angustiante ter netos fora e não conseguir me comunicar, ou mesmo quando eles podem vir para o Brasil, não participar das coisas, não conversar comigo. Então, quando eu estou com ela, porque eu vou para a Alemanha, ou quando eles vêm para o Brasil, eles não têm o menor problema de brincar com os primos e primas. Embora nenhum dos primos tenha migrado, moram todos no Brasil, ela não perde nenhuma brincadeira e o menino também, hoje com 6 anos, também não perde nenhuma brincadeira por não conhecer a língua. No verão de 2019, nós passamos um mês em Los Angeles com ela. Foi um período maravilhoso. Visitamos os parques, Los Angeles tem parques maravilhosos. Ficamos em casa brincando, contamos histórias, inclusive do folclore brasileiro, ensinamos cantigas de roda do Brasil e tudo isso foi possível porque
a Olivia fala português. Eu sou muito grato à minha filha Mariana por ter ensinado para a Olivia a língua materna. A minha filha providenciou isso desde que as crianças nasceram, graças a Deus. Eles sabem que a minha língua é o português. O carinho é universal, abraçar, beijar, pegar no colo, trocar olhares, mas quando você entende o que está sendo falado e o que está sendo comunicado, é muito melhor. A interação é mais profunda. Os vínculos com os avós brasileiros, eles se tornam praticamente impossíveis se os nossos filhos, criados no exterior, não preservam a língua portuguesa como uma língua de cultura, de herança e uma língua de família. Por exemplo, com a Olivia, a gente estabeleceu algumas cumplicidades que perduram até hoje. Mas de uma outra perspectiva, é muito doloroso a experiência de avós distantes. Mas eu acho que isso se recompõe a partir da tecnologia que permite que nos comuniquemos pela internet. Para mim também é muito importante ter a minha neta Isabela, que ela está sendo educada em português e inglês, que ela também possa ter essa segunda língua. É uma oportunidade única que ela tem. Acho que o avô e a avó são pais e mães duas vezes. É uma retórica repetida, mas que faz muito sentido. Realmente é um presente de Deus numa fase que a gente já está mais madura. Me sinto eternizado de uma certa forma com o nascimento dos meus filhos e meus netos. Só tem uma coisa que me intrigou nesse período. Quando a Olivia ficava brava ou chateada ou até alguma coisa que ela não gostou, ela soltava o verbo mesmo em inglês. Por que será? Deixo essa pergunta para os estudiosos.